aluna, eu estudei num colégio alemão, tá? Eu estudei num colégio alemão. E eu era muito ruim. Mas assim, na boa, eu posso falar pra vocês que eu passei de ano pelo carisma. Pessoa carismática, né? Pessoa que só fazia o que não prestava no colégio. Minha mãe, coitada. A minha mãe não teve nenhum filho homem, mas eu acho que não. Ela deve ter pensado assim: você foi quase que um menininho, né? Porque eu só andava com os meninos, eu só fazia coisa errada. Era assim, era eu e mais duas amigas minhas de mulher que se chamava Carol. Maria Carolina e Ana Carolina e eu Carolina. Era um trio que a gente só fazia coisa errada. Mas enfim, resumo da ópera. Nesse colégio que eu estudei, eu só ouvia assim: Carolina, você não vai... Minha mãe, essa daqui é minha mãe. Você vale por 10. Mãe, eu tô valendo por 10 porque eu sou próspera e abundante, tá? O tema da live é esse. Tá bom, amor? Só pra gente ficar na mesma sintonia. E assim, por que eu tô te falando isso? Porque durante muito tempo eu ouvi dos meus professores, até da minha própria mãe: você tem que estudar, se você não estudar você não vai ser ninguém, você tem que fazer uma faculdade, e você tem que isso. Eu era chamada todas as semanas na coordenação, e aquilo dali ficava na minha mente, cara, se eu não estudar eu não vou ser ninguém, caraca, se eu não estudar eu não vou ser ninguém, se eu não estudar eu não vou ser ninguém. Resumo, quando eu saí do colégio, né, eu não passei em nenhuma faculdade extraordinária. E eu virei pro meu pai e falei assim: eu quero fazer turismo. Cara, aquilo dali foi a morte pro meu pai. Imagina, pro meu pai e pra minha mãe, falando que eu quero fazer turismo numa época que a faculdade de turismo era paga, de eu ter estudado num colégio que eles investiram o fígado pra pagar. Resumo, eu sempre tive uma mentalidade, mesmo essas coisas tendo sido faladas pra mim desde pequena, porque eu nunca fui uma boa aluna, eu sempre tive uma mentalidade de que eu ia lá e fazia acontecer. Eu vou lá e vou fazer acontecer. Eu peguei essa situação, eu ficava com tanta raiva dessas pessoas, que eu falava assim: não vou não? Vamos ver se eu não vou ser próspera. Vamos ver se eu não vou ser ninguém na vida. E assim, eu sempre fui muito sagaz no trabalho. Eu sempre dei tudo de mim. Então, desde novinha, eu sempre me destaquei muito nos trabalhos que eu fiz. Então, isso me fez ter uma mentalidade próspera. Mas por quê? Porque eu peguei aquele gatilho e... colava horrores, óbvio. Porque eu peguei aquele gatilho e transformei naquilo numa coisa de... Aquela raiva se tornou um grande estímulo para mim. Mas não é isso que acontece na maioria das vezes. Muitas vezes, as pessoas, quando elas não têm esse input, quando elas não têm essa ação, elas entram em contato com um lugar de não merecimento. Elas entram em contato com um lugar de não vou conseguir, não sou capaz, não vai dar certo. Então é muito importante que a gente consiga identificar quais foram as falas, quais foram as questões que você passou na sua infância, que foram muito fortes e que fizeram com que você tivesse, até hoje, uma mentalidade que muitas vezes é escassa. Se você viu os seus pais tendo dinheiro ou alguém da sua família e de repente eles perderam tudo, é muito provável que isso vai acontecer. Isso aconteceu comigo. Né? Então... Como é que isso aconteceu comigo? O meu pai era um cara que era muito bem sucedido e quando ele resolveu empreender e abrir a empresa dele, o que aconteceu? Ele faliu. Eu era uma pessoa super bem sucedida e tudo mais. Quando eu resolvi abrir minha empresa, o que aconteceu? 75% do meu patrimônio foi embora em 1 ano. Numa sociedade que eu costumo dizer que eu paguei para aprender, né? Ou seja, eu segui o mesmo processo do meu pai. De uma outra circunstância, outros fatores aconteceram, mas eu tô trazendo isso para vocês verem quando a gente não trabalha isso de uma forma energética, quando a gente não trabalha isso de uma forma mental, é muito provável que vocês continuem repetindo os padrões daquilo que vocês viram e viveram. Então, número 1, uma dificuldade são as nossas limitações mentais. E é muito, muito forte que vocês mentalizem e foquem que
O seu passado não determina o seu futuro. Aquilo que você viu lá atrás, aquilo que você viu, não é aquilo que representa a sua vida. Tá? Número 2, falta de uma consciência financeira. Isso também aconteceu comigo. Pra quem não sabe, assim, eu não encontrei, Carol, nasci terapeuta. Não, eu nem fazia isso na vida, gente. Pra quem chegou aqui agora também, eu trabalhava no mercado corporativo. Eu trabalhava numa multinacional, dando treinamento de vendas, viajando. Minha vida era totalmente corporativa, assim. Salto alto, cabelo, computador, 2 celulares. Isso foi minha vida a vida inteira. Quando eu resolvi sair do corporativo, que foi em 2018 para 2019, eu recebi uma grana, porque foram 10 anos e eu tinha um salário bem alto. Eu falei assim, se nada... Olha a minha mentalidade nessa época. Se nada der certo, eu tenho 5 anos de vida. Se nada... Olha as minhas frases. Se nada der certo, eu posso viver durante 5 anos mantendo o meu padrão de vida. O que aconteceu? 1 ano depois eu entrei nessa sociedade e 75% desse meu patrimônio foi embora. Ou seja, eu vibrei completamente na escassez. Eu não tive uma consciência financeira. Eu não tive uma mentalidade, um conhecimento para poder gerir esse meu dinheiro. E isso fez com que o meu dinheiro se fosse. Terceiro, padrões de comportamentos limitantes. Isso também faz com que você não seja uma pessoa próspera. E o que significa isso, Carol? Hábitos e comportamentos autossabotadores. Ou seja, são muitas vezes quando você procrastina com medo de fracassar. Carol, eu não vou começar isso aqui, cara. E se não der certo? E se não der certo? Como é que eu vou fazer? Cara, Carol, eu não vou começar esse projeto novo, porque a crise do mundo... Gente, quando eu resolvi pedir demissão da empresa, né? E eu tinha um cargo alto, um salário alto. Quando eu resolvi fazer isso, as pessoas falavam assim, você tá louca de fazer isso? Todo mundo gostaria de ter o salário que você tem. Você tá louca de fazer isso? Todo mundo gostaria de ter a vida que você tem. Eu falei, cara, mas eu não tô feliz. Eu era realizada financeiramente, mas eu era vazia emocionalmente. Estava completamente desconectada comigo, com a minha vida pessoal, sabe? Perguntando muito qual era o desafio que aquilo dali ia de fato. Falei, cara, o que é isso? Não é possível que a vida seja só isso. E aí, quando eu comecei a estudar sobre autoconhecimento e tudo mais, as pessoas falavam assim pra mim, mas por que você acha que as pessoas vão assistir as suas lives de meditação se tem tantas pessoas que fazem isso? Por que você acha que as pessoas vão começar a seguir você se já tem tantas pessoas fazendo isso? Ou seja, mais uma vez, se eu não tivesse a atitude de falar, beleza, tem tantas pessoas que fazem isso, mas, gente, as minhas lives, elas tinham no início 15 pessoas, 7 pessoas. Então, assim, se eu naquele momento não tivesse entendido e trabalhado que, cara, pode ter 20 mil pessoas, mas não vai existir uma outra Carolina. Vocês podem assistir várias lives de prosperidade, mas nenhuma vai ser como essa. E não quer dizer que a minha seja melhor ou pior. A minha é o que é, a minha é a minha. Entende? Então, que vocês possam honrar quem vocês são. Honre o profissional e a profissional que vocês são. A pessoa que você é. E para de ter medo de começar um projeto novo, porque tem muita gente fazendo isso. Ou porque o mercado está em crise. Ou porque a situação global... Gente, apenas parem de entrar numa caixa que não cabe você. Você não cabe mais nessa caixa. Tá na hora de você falar pra você que, cara, pode vir o que for. Eu sou o que sou e eu vou fazer acontecer. E acabou. É pra você determinar isso. Tá na hora de você começar a entender que você não pode ser um acaso do universo. Você não tá... Essas 166 pessoas não estão me ouvindo à toa. Você com certeza não chegou aqui à toa. Então alguma coisa fez a gente estar conectado aqui para você estar ouvindo isso. Então usa isso para você de alguma forma. Você é a pessoa responsável para viver a sua vida. Entende? Então assim, esses comportamentos, né, limitantes, esses padrões de comportamento limitantes, faz com que você muitas vezes se sabote.
Então pare de se sabotar, pare de se comparar com as pessoas, porque vocês estão sempre às vezes, vocês estão quase sempre, vamos falar assim, até agora, porque vocês não vão fazer isso mais, se comparando com as pessoas do seu lado. Sabe o que acontece? Só que você olha pra grama do vizinho, você olha pro palco do outro dentro do seu bastidor. Ou seja, você tá vendo a outra, pô, mas olha como é que aquela pessoa já tá bem, porra, que isso, aquela pessoa ali tira onda, ela já tá ótima. E aí você tá olhando aquela pessoa lá do seu bastidor, mas você esquece que aquela pessoa ali também tem um bastidor dela. Aquela pessoa ali, ela também tem as questões dela. Só que aí você pega aquele frame, você pega aquela cena e acha que aquela vida é aquela vida que ele tem todos os dias, a todos os momentos. Não, não é. Não é verdade. Então, todos nós temos questões para serem trabalhadas. Você não é melhor e nem pior do que ninguém. Eu não sou melhor do que vocês em nada. A minha diferença para cada um de vocês aqui é que eu tenho habilidades que talvez vocês não tenham. Mas vocês também têm habilidades que talvez eu não tenha. E as minhas habilidades não são melhores nem piores que as suas, e tampouco as suas melhores ou piores que as minhas. O que significa que você precisa focar e honrar aquilo que você faz bem. Próximo. Então a gente já falou em relação a alimentações mentais, a gente já falou da falta de consciência financeira, a gente falou da questão do padrão de comportamento limitante, que são as autossabotagens e esse medo de você se jogar no mundo, de fazer acontecer. Uma outra coisa é a sua desconexão com o seu propósito. Qual é o seu propósito inabalável? Gente, se vocês não tiverem um propósito inabalável, vocês vão continuar largando as coisas pelo caminho. As suas metas precisam... Anote isso aí. A minha meta precisa estar alinhada com o meu desejo. A minha meta precisa estar alinhada com o meu desejo. Isso aqui tem que estar conectado com muita força. Entende? A minha meta precisa estar conectada com o meu desejo. Se a sua meta não está conectada com o seu desejo, meu amor, me desculpe. Você não vai chegar muito longe. Então, você precisa ter uma motivação que busque essa prosperidade. A minha meta de vida, ela é completamente conectada com o meu desejo. Qual é o meu desejo? Ajudar o maior número de pessoas possíveis a terem uma vida próspera e abundante e que elas encontrem dentro delas o poder pessoal que elas têm. Esse é o meu maior desejo, né? Isso aí é o que eu quero. E qual é a minha meta? Minha meta é ficar cada vez mais próspera e abundante com isso, cada vez mais feliz e realizada. Isso me move de um jeito. Quando eu olho para alguém e vejo aquela pessoa saindo, sabe? Cara, isso mexe comigo. Isso mexe comigo de um jeito que vocês não têm noção. Quando eu vejo as pessoas cada vez mais, sabe, assim, tem gente que chegou aqui muito mal. Muitos de vocês chegaram aqui muito mal. E quando eu vejo vocês mudando de profissão, conquistando as coisas que vocês merecem, quando eu vejo que vocês estão cada vez mais conectados com esse lugar, que é o lugar de vocês, eu falo, uau, cara, isso é demais, isso é muito bom. E assim, isso me move de um jeito, gente, que eu nem sei falar assim pra vocês. É uma coisa que mexe comigo ao ponto de eu ter perguntado uma vez pro meu professor. Eu virei pra um professor meu e falei assim, mas por que durante tanto tempo eu fiquei trabalhando com o mercado corporativo? Por que durante tanto tempo eu fiquei fazendo isso se essa era a minha missão de vida? E ele virou pra mim e falou assim, e eu, gente, assim, eu vou falar um negócio, eu vendo muito, eu vendo qualquer coisa que vocês quiserem aqui, eu vendo muito mesmo. Eu sem, modéstia, não tem modéstia à parte, eu vendo muito, e eu sei que eu faço muito bem isso. E ele virou pra mim e falou assim, Carolina, você precisou aprender como vender muito bem, porque a sua missão é vender o que a maioria das pessoas não conseguem ver e só elas podem comprar.
o poder pessoal delas. Olha isso. Que a minha missão era vender o que só você pode comprar, mas que você não consegue enxergar na maioria das vezes, que é o seu poder pessoal. Naquele momento, eu entendi que tudo que eu vivi até hoje foi para me trazer aqui. Que tudo que eu vivi até hoje na minha vida foi para eu poder estar aqui hoje. E eu sou muito grata a tudo isso. E eu sou muito grata por poder estar aqui ajudando a cada um de vocês. Porque a cura que passa por vocês passa por mim. Porque eu também tenho as minhas curas para serem feitas. Porque eu também faço as minhas curas. Porque eu também estou no meu processo. Porque eu também tenho as minhas questões. Mesmo sendo terapeuta e mesmo eu tendo tantas ferramentas, eu também tenho as minhas questões. Óbvio que tenho. Né? E por último, e não menos importante, uma das grandes questões que também interfere diretamente em cada um de nós é o nosso ambiente externo. O nosso ambiente externo faz com que muitas vezes você tenha essa instabilidade. As pessoas com quem você se conecta, né? Aquilo que você ouve. Se você então está num lugar onde você não é valorizado, você não é valorizada, se você está convivendo com pessoas que têm se vocês estão convivendo com pessoas que de alguma forma não incentivam vocês, sabe? Não te jogam pra cima, estão sempre duvidando da sua capacidade, naturalmente, você vai acabar absorvendo isso. Então, o ambiente externo é muito importante, que você perceba onde você tá. E se aquele lugar não cabe você, não fique ali. Não fique ali. Siga. Apenas siga. Carol, já entendi quais eram as dificuldades. Beleza. Agora, como é que eu posso superar isso? Olha, eu vejo essas conquistas de vocês, eu fico assim maravilhada, assim, eu fico tão feliz, né? Beleza, Carol, entendi quais são os pontos. Agora, como é que eu posso superar essas dificuldades? Como é que eu posso superar isso, né? Existem inúmeras formas de a gente poder superar essas dificuldades. A primeira... Calma aí, deixa eu só beber aqui um pouquinho. Devemos tentar estar onde a nossa energia é valorizada, com toda certeza. Mas lembrando que você só consegue estar onde a sua energia é valorizada quando você começa a se valorizar, tá? Eu vou falar sobre isso já já. Mas assim, como é que a gente supera, então, essas dificuldades? Ai, gente, já começa a me dar calor. Começa a me dar calor. Ai, eu começo a falar com vocês e o negócio começa... Eu já começo a sentir calor. Superando, então. Beleza, Carol? Como é que então eu supero essas dificuldades, né? Como é que a gente faz isso? A primeira coisa é a autodescoberta e o aprendizado contínuo. Anote isso aí. Autodescoberta e aprendizado contínuo constrói uma mentalidade positiva. Bota aí. Autodescoberta mais aprendizado contínuo igual mentalidade positiva. Autodescoberta. Aprendizado contínuo, mentalidade positiva. O que eu tô querendo te dizer com isso? Que todo o processo, toda a prática de autoconsciência, como vocês virem para essa live, como vocês assistirem coisas que fazem bem para vocês, como vocês se conectarem com coisas boas e positivas que alimentem a mente de vocês, a autodescoberta e o aprendizado contínuo, você continuar naquele aprendizado, faz com que você tenha cada vez mais uma mentalidade positiva.
Uma mentalidade positiva não é um positivismo tóxico. Ai, bom dia sol, bom dia lua, vai ficar tudo bem na minha vida. Não, isso não é mentalidade positiva. Mentalidade positiva é você entender cada vez mais aonde que você vai colocar o seu foco, aonde que você vai colocar esse aprendizado. Eu costumo falar para vocês que nessas lives que a gente faz aqui todos os dias, isso aqui é uma semente. O que está acontecendo nesse momento, eu tô te dando um estímulo, eu tô te dando uma semente, mas o mais importante para que a sua vida de fato comece a mudar é você pegar essa semente e começar a regar. O mais importante é você pegar tudo isso e colocar em prática no dia a dia. É aí que você vai ter os resultados que você tanto quer na sua vida. E quando você começa a gerar esse desenvolvimento, quando você começa a criar esses hábitos dentro da sua vida, você acaba eliminando os obstáculos. Você começa a entender que uma dificuldade se torna um desafio. Olha a diferença de você falar dificuldade, falar, cara, isso aqui é um desafio. O desafio te estimula, a dificuldade te atrapalha. Entende? Então, assim, são formas diferentes da gente poder olhar uma mesma situação, mas que te traz um resultado também completamente novo. Então, quanto mais eu consigo superar isso, eu consigo transformar o que é um obstáculo em uma oportunidade. Entende? Pegar os obstáculos e transformar em uma oportunidade. Por exemplo, a pandemia, para mim, eu peguei aquele obstáculo e transformei numa super oportunidade. Quando eu comecei a fazer isso aqui, eu era empresária, eu não queria trabalhar com isso aqui. A pandemia foi uma grande oportunidade, mas foi também um obstáculo onde eu gerei uma oportunidade. Por quê? Minhas amigas começaram a pirar naquele momento. Eu já tinha estudado diversas coisas, já tinha me formado em várias coisas, e eu comecei a fazer as lives de graça, durante 1 ano eu fazia por amor. Assim, eu continuo fazendo por amor, mas hoje eu ganho pra fazer isso. Não as lives, né? O meu trabalho em si. Mas isso aqui também é meu trabalho. Isso aqui eu ganho de diversas outras formas. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que você pode olhar um obstáculo e se tornar uma oportunidade. Eu tenho diversas pessoas que me seguiram e que me seguem e que são meus clientes de terapia que viraram e tiveram um burnout. Um estresse absurdo. Aquilo dali foi o quê? Um obstáculo. E o que essas pessoas fizeram? Começaram a se contestar e cara, será que eu sou feliz fazendo o que eu faço? Será que é isso mesmo que eu quero pra minha vida? E dali elas começaram a perceber, tem várias aqui que estão aqui nessa live hoje, que não, que aquele burnout foi extremamente importante para ela mudar de carreira. Que na verdade aquilo dali não tinha nada a ver com o que ela mais queria fazer na vida. Tá na hora de vocês começarem a entender que a autodescoberta, que quanto mais você conhece sobre você, quanto mais você coloca isso em prática, você pode pegar um obstáculo e transformar numa oportunidade. Foi assim que eu fiz. Porque eu comecei a trabalhar no online, e aí a coisa começou a crescer muito rápido. Eu continuei me dedicando cada vez mais. Quando eu vi as pessoas estavam tendo resultados só assistindo as minhas lives de meditação, começaram a querer me contratar como terapeuta, e quando eu me vi, eu já estava fazendo esse trabalho. E aí eu larguei tudo para ficar focada nisso aqui. E hoje eu tô aqui, morando em Portugal. Assim, é uma loucura, né? Assim, eu pensar nesse tempo todo, eu ter vindo para Portugal e estar morando aqui num lugar incrível, muito legal. A minha vida, o meu lifestyle aqui é muito legal. Mas é isso, é sobre isso. Então, assim, é sobre a gente poder superar esses desafios. Certo? Beleza? Então, assim, já entendemos que a prosperidade não é só uma questão de busca de riqueza material. Ela vem em diversos fatores. Beleza, Carol? E aí me explica uma coisa. Eu tô entendendo tudo isso, mas eu quero perceber mais do que isso. Quais são os princípios básicos? Quais são os princípios básicos que fazem e que podem fazer com que eu chegue nesse lugar? Quais são os gatilhos que podem me ajudar a chegar nesse lugar? Então, número 1,
vamos falar sobre a lei da atração. E vamos falar da lei da atração de uma forma, talvez que você ainda, enfim, não sei se você já ouviu falar da lei da atração ou não, que nem prosperidade, vamos botar todo mundo aqui na mesma página, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, assim, a lei da atração, né, ela basicamente é o seguinte: a energia que eu vou emitir é a energia que eu vou atrair. É isso. Ah, porque a lei... Meu amor, é o seguinte, o que você emana é o que você atrai. Isso não é espiritual, não é místico, isso é física quântica. Eu transmito uma energia, a energia vai lá e faz assim. Como é que o rádio do seu carro funciona? Você coloca lá uma frequência, rádio 102,1, sei lá qual é a rádio que tem aqui, né? Mas enfim, 102,1, você botou lá, aí o que acontece? O seu rádio 102,1 Hz vai ficar aí vibrando, tem a antena desse lugar que está emitindo uma frequência 102,1, conecta rádio com rádio, você ouve o rádio no seu carro. Basicamente, isso é a nossa vida. Então, se você emana vibrações, pensamentos e falas, você vai atrair exatamente isso para sua vida. Sabe aquela história que fala, Lady Murphy? Lady Murphy, quando começa um negócio errado, vai tudo errado até o final? O nome disso é física quântica, amor. Porque quando o negócio começa errado, se você não parar aquela energia ali, vai continuar dando errado até o final. Essa frase do que, começou errado, dá errado, realmente. É verdade. Se você não tiver uma consciência que você pode parar aquele processo e continuar naquela vibração, realmente, você tem razão. Vai dar errado até o final. E aí, querido, tá na hora da gente começar a trabalhar esse lugar também. Então, basicamente, a lei da atração significa semelhante atrai semelhante. Os opostos se atraem. Olha, meu amor, eu não sei em que mundo que os opostos se atraem. Porque nesse mundo que você tá, planeta Terra, terceira dimensão, eu tenho que te falar que os opostos não se atraem. Os opostos se repelem, né? Energia atrai energia. Os opostos são complementares. Beleza, aí já é um outro papo. Mas os opostos não se atraem. Não tem como. Tá? Você tá indo contra a lei da humanidade. Beleza, Carol. Então, se energia atrai energia, a pergunta é: qual é a vida que eu estou atraindo para mim? Por que então, se eu estou sem dinheiro, se eu estou sem abundância, se eu estou sem um relacionamento, se eu estou sem a minha casa, se eu estou sem meu carro, se eu estou sem trabalho, whatever, se eu estou sem algo, significa que o quê? Tenho que lhe informar que é você que está emanando essa energia. O que pode bater muito ruim aí pro seu lado, né? Que você fala, Carol, que isso? Não acredito. Tudo bem. Mas assim, esse pode ser o lado ruim, a da consciência. De que você leva a vida que você escolhe ter. Escolhe sim, porque todo dia isso aqui é uma escolha. E eu não tô dizendo que seja fácil sair desse lugar. Mas eu tô te dizendo que é possível e eu vou te ajudar. Mas é a velha história. Me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar. Porque assim, eu não posso fazer por você, eu não posso caminhar por você, eu vou estar do seu lado. Assim, do seu lado, vambora, e aí, qual vai ser? Vambora, é isso, vamos fazer acontecer, o caminho é esse. Mas quem vai caminhar é você. Quem tem que ter atitude é você. Entende? Daí o papo da gente estar numa linha horizontal. Isso aqui é horizontalidade pura. Ninguém tá à frente. Então, assim, esse é o processo. Então, assim, semelhante atrai semelhante. Então, o que isso significa? Sugere, então, que aquilo que é o seguinte, nossos pensamentos, as nossas ações e as nossas emoções, eles se atraem. Carol, o que é o mais importante? Porque assim, poxa, eu leio tanta coisa legal, eu fiz um curso em Harvard, eu não sei o que, eu não sei o que lá, mas por que eu não consigo, então, ser próspero e abundante? Porque eu vou te falar uma coisa. 5%, apenas 5% das coisas que você atrai na sua vida estão... Anota isso aí. 5% estão conectados com o seu mental. 5%.
95% está conectado com o seu emocional. Olha só. Daí, 5% o seu mental, 95% o seu emocional. O que eu quero te dizer com isso? Que não adianta você fazer o curso magnífico, vocês terem terapia com uma terapeuta maravilhosa. Eu não faço milagre e ninguém vai fazer. Se alguém virar pra você e falar assim, eu resolvo a sua vida, pode desconfiar dessa pessoa, gente. Na boa. Pode desconfiar dessa pessoa. Se alguém virar pra você e falar assim, eu vou resolver a sua vida, é mentira. Porque a única pessoa que pode resolver a sua vida é você. E eu preciso que você acredite nisso para que você assuma a responsabilidade dos seus atos. Para você parar de projetar no outro uma capacidade que é sua, que talvez você não saiba como fazer. E tá tudo bem, tá tudo certo. Mas eu quero que você entenda que é você a resposta, é você a cura. Então não adianta fazer mais um curso, não adianta você ler mais um livro. Ai, Carol, porque eu não tô me sentindo preparada, deixa eu fazer só mais um curso para eu poder... Não, meu amor. Assim, você pode se sentir preparado aqui, é o sentir. Então, como você se sente perante a isso? Sabe? Como que você se sente nesse lugar? Você se sente verdadeiramente próspero e próspera? Como é que você se sente com isso? É muito importante que vocês entendam que a resposta está no sentir, tá? 2. Foco na abundância. O que vocês vêm focando? Vocês sabem que eu já parei de assistir televisão, tem anos que eu não assisto televisão. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Por quê? Primeiro porque... Assim, eu assisto Netflix, né? Quando eu vou ver uma série e tal, quando eu tenho tempo pra ver essas coisas. Mas assim, é isso, basicamente. Televisão aberta, noticiário, nada. Eu não assisto nada disso. Nada disso. Mas por que eu não assisto isso? Porque isso não acrescenta em absolutamente nada na sua vida. Porque o que vende são notícias de terror. São notícias, o que vende hoje em dia é isso, é fofoca. O que vende hoje em dia, o que dá like, o que as pessoas gostam de ver é quem traiu quem brigou com quem roubou quem. É sempre assim. É isso que faz essa mídia, né, acontecer. Me diz, o que isso vai acrescentar na sua vida? Nada. Amor, nada. Beijo, tchau. Você tá perdendo tempo com uma parada que não vai nem... Porra, pelo amor de Deus, em pleno 2023, vamos parar com isso. Então, assim, aquilo que você foca é o que se expande. Pra quem anda de moto, quando você tá na moto, ou pra quem surfa, né, no caso, quando você tá na onda, no surf, você olha, pra onde você olha, a prancha vai. É a mesma coisa a moto. Quando você tá na moto numa curva, você não olha pra curva, você olha pra onde você quer ir. O que significa que tudo aquilo que eu olho se expande. Aquilo que eu foco se expande. Certo? Beleza? Então é isso. Então, que vocês possam perceber aonde que vocês estão focando a energia de vocês. Dá uma análise no seu dia de hoje. Aonde que vocês estão focando a energia de vocês? Tá? 3. Outro fator também que está ligado com essa questão da lei da atração é a criação consciente. O que significa a criação consciente? Qual é a diferença entre cocriar e manifestar? Tá? Qual é a diferença entre cocriar e manifestar? Vamos lá, vou te explicar. Cocriar. Vem de colaboração. Tudo que é collab, de colaboração. Criar vem do criador. Ou seja, é uma colaboração sua com o criador. Isso é cocriar. Então é aquela hora que eu emano pro universo, para Deus, seja lá o que for Deus para você. É aquela hora que eu emano pro universo aquilo que eu quero. Cocriar. Isso é cocriar. É uma conexão sua com o Criador, seja lá o que for o Criador para você, tá, meu anjo? Então, assim, é isso. Isso é cocriar. O que significa manifestação?
Manifestação é a realização, é o processo, é a concretização da sua cocriação. Então a gente cocria para manifestar. Entende? Então, para que a lei da atração funcione, você tem que ter o quê? Uma criação consciente. Ou seja, eu emano junto com o Criador, eu boto para cima toda essa energia que eu quero para que eu possa manifestar no meu campo físico aquilo que eu tanto desejo. E aí é a grande questão. Os seus pensamentos, eles têm um papel super importante. Visualizar o que você quer tem um papel super importante. Porque a sua mente não sabe o que é mentira. Primo, não sabe o que é mentira e o que é verdade. A sua mente não sabe o que é mentira e o que é verdade. E vocês precisam acreditar nisso. Entende? Beleza. Carol, ai meu Deus, são 9h52, eu já tô há quase 1 hora falando com vocês, eu não comecei a meditação. Porque temos uma meditação depois disso aqui, tá? E vocês vão ficar até o final para fazer essa meditação, que é a meditação da prosperidade. Então vamos lá. Ai, gente, passa muito rápido o tempo. Sério, pelo amor de Deus. Tá, Carol, e como é que os pensamentos podem influenciar nessa minha realidade? Como é que os pensamentos, né, no meio disso tudo, têm esse papel importante, né? Entendendo que a nossa mente não sabe o que é mentira e o que é verdade, a primeira coisa é você entender que cada pensamento tem uma coisa chamada... Bota assim, olha. Como os pensamentos influem a nossa realidade? 2 pontos. Como nossos pensamentos influenciam a nossa realidade? 2 pontos. Número 1, energia vibracional. As palavras e cada pensamento tem uma vibração energética. Vocês já devem ter visto um experimento japonês que eles pegaram 3 potes de arroz. E aí ele falou palavras muito positivas, o outro ele ignorou e o outro ele falou palavras muito negativas. E aí das palavras negativas ficou super mofado em poucos dias. O das palavras positivas começou a fermentar. E o do meio, que era o ignorado, começou a ficar... Ou seja, o que esse experimento mostra pra gente? Que as palavras, elas têm... Ah, maravilhosa, gente. Pessoas, né? Já temos até o nome do rapaz, do senhorzinho japonês, Masaru Emoto. Muito obrigada, Cris. Então, assim, isso mostra que as palavras têm poder. E aí eu te pergunto, quais são as palavras que você tem falado? Quais são as palavras que você tem dito, né? Quais são as palavras que você tem pensado sobre você? Assim, falado sobre você? Porque, Carol, mas isso é só uma fala. Não, isso não é só uma fala, porque a sua mente não entende isso. A sua mente não sabe quando você tá brincando, quando é... A gente tem que entender que isso é um treinamento real. Isso é um treinamento real. Então, tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente traz para o nosso campo de vibração, a nossa mente acredita. Então é muito importante que você faça uma autoanálise daquilo que você vem pensando sobre você, daquilo que você vem pensando sobre a sua vida, daquilo que você vem pensando sobre as coisas que você tanto quer. Isso é muito, muito, muito importante. Então, a energia vibracional, as palavras têm poder. E a sua mente não sabe o que é mentira e o que é verdade. 2, foco e atenção. Ou seja, mais uma vez, aquilo que eu foco se expande. Então, isso também faz com que a lei da atração cresça. Então, se você vem focando em coisas que não dão certo, se você vem focando em coisas que você tem medo, você vai ter cada vez mais isso na sua vida. E por último, e não menos importante, a própria lei do poder da visualização. Visualizar aquilo que você quer. Eu vou fazer um exercício com vocês bem legal agora, só para vocês verem como é que o poder da visualização te leva para um lugar onde você quer. Para quem já tá aqui comigo há um tempo, já fez esse exercício. Para quem nunca teve, vai fazer agora pra gente poder ver isso juntos, tá? Vamos fazer o seguinte? Mantenha o seu corpo aqui, vocês estão me olhando, né? Eu tô só me vendo, mas vocês estão me vendo. E a gente vai fazer o seguinte.
bem virada do jeito que vocês estão, virados assim pra mim, vocês vão olhar qual é o ponto mais distante atrás de vocês. Então, vira. Vira. Beleza? Ok. Pega o braço de vocês e vê até onde esse braço chega. Fez isso? Vamos fazer de novo. Olha de novo e vê o ponto mais distante atrás de vocês. Vê um ponto mais distante, pode ser a parede, não tem problema, mas olha o fluxo mais distante. Vira mais o seu corpo. Faz agora com que você tenha uma visão maior do que o primeiro momento. Faz com que você tenha uma visão ampla maior do que o primeiro momento. Beleza? E agora abre de novo o seu braço e vê se o seu braço não vai mais longe do que a primeira vez. Quando você amplia a sua visão, vê se o seu braço não vai mais longe do que a primeira vez. Vai, não vai? Quem conseguiu ir mais longe quando você ampliou a sua visão? Vocês conseguiram perceber isso? Ou não? Não, Carol, não percebi nada. Ficou tudo igualzinho, a mesma coisa. Conseguiram ir mais longe? Não? Sim? Não? Conseguiu? Vai mais longe, né? Você sabe por que vai mais longe? Vai mais longe porque quando você enxerga que existe um lugar mais distante, o seu corpo te leva até lá. Vocês entenderam isso? Toda vez que você enxerga um lugar mais amplo, o seu corpo entende que ele pode ir além. Entendeu a sacada? Por isso que o poder da visualização te leva para o lugar que você quer. Por isso que visualizar a vida que você quer, visualizar as metas que você tem, te leva nesse lugar. Quanto mais ampla a sua visão, maior é a sua expansão corporal, mais o seu corpo entende que ele pode chegar naquele lugar. É aí que está o grande poder dessa história toda. Certo? Beleza? Muito bem. Bem, 9h58. Para a nossa primeira live, para o nosso primeiro encontro, o ponto principal aqui era a gente poder trabalhar e entender o que é prosperidade, tá? Então, hoje, na nossa live número 1, a gente definiu e entendeu o que é prosperidade. A gente também entendeu e explicou como é que a lei da atração é algo que pode ajudar nesse conceito da nossa prosperidade. E vocês vão ter um dever de casa, que é o seguinte. O dever de casa para vocês é eu preciso que você... e outra coisa. Todos esses deveres que eu vou passar para vocês, eles vão ser complementares. Então, eles vão ser uma base pro próximo. Porque no final dessa semana, a gente vai sair com isso aqui, com essa meta de 2024, meu amor, desenhada, tá? Ou eu não me chamo Carolina. E como eu amo o meu nome e eu quero continuar me chamando Carolina, você vai fazer essa meta junto comigo, tá? Então, anota aí. Dever de casa. Reflita sobre os objetivos que você tem sobre prosperidade. Reflita. Número 1, dever de casa. Reflita sobre os seus objetivos de prosperidade. Eu quero que você pare para você pensar quais são os objetivos que você tem de prosperidade na sua vida. 2, anote os seus sonhos e os seus desejos. É isso. O dever de casa é isso. Beleza? Teremos um mantra também. Anota o mantra. Eu vou colocar isso também lá no grupo. Tem lá. Eu vou mostrar depois na bio como é que funciona para vocês, tá? Anota o mantra. O meu corpo vibra em prosperidade a todo momento.
eu atraio abundância sempre que respiro. O meu corpo vibra em prosperidade a todo momento. Eu atraio abundância sempre que eu respiro. Você já viu alguém viver sem respirar? Você pode viver sem água, sem comida, mas sem respirar não. Olha o poder desse mantra. Eu atraio abundância sempre que eu respiro. Abundância, abundância. E você vai ficar repetindo esse mantra amanhã, o dia inteiro. Eu quero que esse mantra seja o seu novo melhor amigo. Eu quero que esse mantra seja o seu novo best, tá? Você vai botar isso no despertador do seu celular. Quando você botar lá que você tem que acordar amanhã cedo para fazer o que você tem que fazer, você vai colocar lá qual é a mensagem do despertador. Meu corpo vibra em prosperidade a todo momento. Eu atraio abundância sempre que eu respiro. E você vai fazer exatamente isso. Certo? O Instagram falando sim, é certo. Obrigada, Tosé. Vocês são maravilhosos. Ótimo. Vocês sentiram a força? Vamos falar juntos esse mantra? Não, na boa. Descruza a perna, vamos falar juntos. O meu corpo vibra prosperidade. Repete mentalmente. O meu corpo, ou então repete falando mesmo. O meu corpo vibra prosperidade a todo momento. Eu atraio abundância sempre que respiro. Coisa boa, hein? O Rick perguntou assim, Carol, e quando a gente se sente bem, acredita em si, mas os resultados são fracos e ainda não nos deixam felizes? Porque você precisa enfatizar isso de uma forma contínua, Rick. Você precisa entender que os resultados, eles são uma somatória de ações. Então, o fato de você já se sentir bem, o fato de você já estar conectado, é porque você já está no caminho. A gente só precisa potencializar isso, para que isso se manifeste. O ato da cocriação, da realização, do processo de conexão já foi feito, estabelecido. A gente só precisa continuar. Se a gente pegar uma semente e botar ela numa planta agora, botar ela na terra, ela não vai germinar agora. Vai dar muito prazer pra gente pegar a aguinha, botar lá, falar com a plantinha, mas ela não vai germinar nesse momento. Então é muito importante que a gente continue nesse processo até o resultado vir. E vai vir. Eu confio em você. Certo? Vambora. Vamos para nossa prática de meditação? Vamos! Bem, é claro que a pedra de hoje vai ser essa pirita. Essa não, né? A pirita que você tiver. Pirita é um cristal muito poderoso que trabalha bastante a nossa prosperidade, que trabalha bastante o ato da gente também atrair aquilo que a gente quer. Carol, eu não tenho nenhum cristal. Meu amor, tem você que é um dia